Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje eu vou tratar dessa linda matéria que é o direito administrativo. Antes de nós vermos aqui qual o assunto da aula de hoje, solta a vinheta aí, editor. Vamos então dar continuidade à nossa aula. Como eu disse para você, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui então do direito administrativo. Vamos ver aqui o que vamos estudar na aula de hoje. Está aí no quadro para você acompanhar junto com o professor. Hoje nós vamos tratar então um pouquinho do direito administrativo, dando continuidade à nossa semana do TCM São Paulo. Você que vai prestar o concurso do TCM São Paulo, não perca aí as nossas aulas dessa semana. A gente tem bastante vídeo aqui no canal do Qualis Concursos sobre esse concurso, tá bom? Então é só procurar aqui os vídeos, nós temos as playlists, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma procurada. Isso é importante, o estudo para concurso é isso, meu amigo. Você tem que ter a rotina de estudo. E a gente está aqui para trazer para você o melhor conteúdo, a melhor preparação. Mas, professor, eu vou prestar outro concurso que não é o TCM São Paulo. Assista a nossa aula. Se essa matéria, que é o decreto 53623 de 2012, está no seu edital, vale a pena você assistir a nossa aula, tá bom? Vamos lá então, olha só. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero convidar você aí de casa. Acesse o site do Qualis Concursos, é qualis.com.br. Lá você tem diversas soluções para o TCM São Paulo. A gente vai ter inclusive agora o nosso próximo simulado, simulado 3 do TCM São Paulo. A maior parte aí, quase 100% das questões serão aí questões autorais, tá? Para que justamente você tenha como treinar, você que já está desenvolvendo esse trabalho de questões, já está resolvendo questões há algum tempo, a gente sabe que chega um momento que você resolve praticamente todas. Então, por isso que nós temos ali questões autorais dentro do perfil da banca, justamente para ajudar você na sua preparação, trazer esse conteúdo de uma maneira que você consiga empregar de uma maneira prática. Então, meu amigo, não perde tempo não, acessa lá o site do Qualis Concursos, dá uma olhadinha no nosso simulado, a gente tem bastante material gratuito lá para você também. Outra coisa, deixa aqui seu comentário, tá? Não tem como nessa aula eu abordar todo o conteúdo deste decreto. Então eu vou abordar aqui principalmente esses tópicos iniciais. Se você gosta da aula, se você quer continuar assistindo essas aulas gratuitas, deixa aí o like, deixa a curtida, você não paga nada por isso, não é cobrado nada. E deixa nos comentários também, fala, professor, eu quero mais uma aula, professor, gostei da aula, faz o bloco 2, porque é através disso, dessa audiência, dos seus comentários, que a gente vai ver o que você quer assistir. Então, se você quer assistir mais uma aula com esse tema para gabaritar em prova, deixa aí o like, deixa aí o seu comentário para a gente poder entender isso, tá certo? Senão a gente acaba trazendo outro tipo de conteúdo. Então eu quero saber que é isso que você quer assistir. Então deixa aí os comentários, deixa as curtidas. Esse trabalho que nós fazemos aqui de trazer essas videoaulas gratuitas é para ajudar você. E a única coisa que nós pedimos em troca é o seu like, é o seu comentário. Isso nos ajuda a crescer. Então dá uma moral aí pro canal, dá essa forcinha aí, dá o like, deixa o comentário, que isso vai nos ajudar a crescer e vai nos ajudar a entender que é o conteúdo que você quer assistir. Também convido você a nos seguir lá no Instagram, @QualisConcursos, no Facebook também Qualis Concursos, a gente posta ali algumas dicas, tá? Alguns materiais, alguns vídeos, a gente faz lives também, que é para ajudar você também na sua preparação, trazer um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de dicas rápidas. Então, acompanha lá, tá certo? Fica tranquilo que a nossa ideia não é ficar dando entretenimento para você nas nossas redes, é trazer conteúdo, mas é claro, sempre ali em um momento ou outro é importante você ver o estudo de uma maneira mais descontraída, tá bom? Vamos lá então, vamos dar andamento à nossa aula. Hoje nós vamos falar então do decreto 53623 de 12 de dezembro de 2012. É importante você saber que esse decreto ele passou aí por algumas alterações, então
abre o olho quanto a essas alterações, tá? Isso pode cair em prova. O que esse decreto faz, professor? O decreto, ele regulamenta a Lei 12.527 de 2011, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas para garantir o direito de acesso à informação conforme especifica. Bom, então nós temos a Lei 12.527 de 2011, que é conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Afinal, a Constituição Federal define como um direito fundamental o acesso à informação. Então, meu amigo, a lei ela não tem como prever todo e qualquer tipo de situação. Aí a gente vai ter aí o exercício do poder regulamentar, nós vamos ter aí os decretos que vão regulamentar a lei. E é isso que acontece aqui dentro deste decreto, tá? Você vai ver que o decreto ele não é diferente do que dispõe a Lei 12.527, mas ele é complementar. Ele complementa a lei. Então, professor, eu preciso conhecer o decreto, não basta conhecer só a lei? Não. Tem algumas questões que caem em prova e que eles gostam de cobrar essa parte específica. Por exemplo, a lei não fala em SIC, né? O Serviço de Informação ao Cidadão, tá? O decreto ele vai vir e vai regulamentar isso. Vai trazer, vai dizer que o acesso à informação vai ser realizado através do SIC, vai trazer os prazos, que não é um prazo diferente da lei, mas tem alguns prazos que são complementares, como, por exemplo, a lei não fala do envio de correspondências através de solicitações por e-mail, qual que é o prazo. O decreto vai falar que tem que ser respondido dentro dos 20 dias, etc e tal. Então, tem alguns detalhes aqui, alguns complementos que você só vai ver no decreto mesmo. Então, você precisa ler o decreto. Tá? Aproveita que você tem tempo aí até a prova do TCM São Paulo, pelo menos aqui no momento que o vídeo está sendo produzido você ainda tem, né? Porque nessa data aqui o concurso do TCM ele está suspenso, então vale a pena você ler o decreto. Ele tem ali uma certa extensão, mas não é tão grande assim. Eu oriento que primeiro você leia a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527, inclusive aqui no canal do Qualis você tem diversos vídeos sobre a lei, então assista esses vídeos aí, inclusive não só aulas do professor Evandro Musso, como aulas de outros professores também, assista aí depois você assiste aqui o decreto, porque isso é importante, tá? É importante porque para você não confundir as informações, para entender melhor, tá? Então, vamos lá, vamos voltar para o material, olha só. Então ele regulamenta a lei, né, estabelecendo aí os procedimentos e tudo mais, para garantir esse direito fundamental que a Constituição traz, que é o direito de acesso à informação. O artigo 1º, ele vai nos dizer que este decreto, ele regulamenta a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas a serem observados por seus órgãos e entidades, bem como pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos do município para a realização de atividades de interesse público, visando garantir o direito de acesso à informação conforme especifica. Então é importante que você entenda, esse decreto é um decreto municipal, então vai se aplicar no âmbito do Poder Executivo Municipal. O próprio decreto já deixa claro, é o Poder Executivo Municipal. Professor, quer dizer que em outros poderes, então, nada vai ser aplicado do decreto? Aí, meu amigo, claro, não tem judiciário municipal, mas tem o legislativo municipal. Pode até ser que o legislativo aplique subsidiariamente as disposições do decreto. Isso é bem comum. Quando, por exemplo, a gente fala em ética no serviço público. A gente tem lá o decreto 1171, que fala sobre, é o Código de Ética do servidor público do Poder Executivo Federal, mas ele é utilizado subsidiariamente até por órgãos do Judiciário. E aqui não é diferente. O Legislativo Municipal pode aplicar subsidiariamente as disposições deste decreto também. Mas aí, meu amigo, a gente estuda isso em separado, né? Nós estivéssemos estudando aí o decreto que vai regulamentar a lei, né? Essas disposições dentro do âmbito legislativo. Aqui não é nossa preocupação. Para fins de prova, lembre-se, o decreto regulamenta aí as atividades, os procedimentos do Poder Executivo Municipal. Se cair lá, Poder Legislativo, tá errado. Se cair Poder Executivo e Legislativo, tá errado. Se cair Executivo, Legislativo e Judiciário, mais errado ainda porque não tem o Judiciário Municipal, né? Então, abre o olho com relação a isso, tá bom? Abre o olho com relação a isso.
O que você precisa lembrar é que ele regulamenta os procedimentos tanto dentro da administração direta como dentro da administração indireta e também até mesmo aquelas entidades privadas sem fins lucrativos. Abre o olho com isso também, por quê? Porque a organizadora, vou colocar aqui no slide, ó, sem fins lucrativos. A organizadora ela pode tirar o sem fins lucrativos e colocar com fins lucrativos. O Vunesp gosta de fazer bastante esse jogo de palavras. Então toma cuidado para você não errar isso em prova. Tem que ler com bastante atenção, tem que fazer a leitura aí bem atenta, tá certo? E aí, é claro, essas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para desenvolver atividades que são de interesse público, tá? Então recebe dinheiro lá do orçamento público para desempenhar alguma atividade que seja interessante aí para o poder público municipal. Porque entidades privadas com fins lucrativos, meu amigo, aí a gente não vai aplicar lá e como regra, né? Porque se ela tem fins lucrativos, ela teoricamente está desempenhando uma atividade privada. Isso não quer dizer que ela não é obrigada a encaminhar documentos a determinados órgãos. Vai ter que entregar lá os seus balancetes, vai ter que, né, a depender da entidade aí que estamos falando, vai ter que demonstrar se teve lucro, se não teve, né? Essas questões aí das declarações para os órgãos fiscais, mas aí, meu amigo, é uma outra coisa. Isso daí não é uma preocupação da lei, isso aí você estuda, né, dentro do regramento específico lá, dentro das leis que vão reger aí a atividade do fisco e por aí vai. Então, por enquanto, lembre-se disso, se aplica direta, indireta, entidades sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para desenvolver atividades que sejam de interesse público, tá bom? Parágrafo único. O direito de acesso à informação de que trata este decreto não exclui outras hipóteses de garantia do mesmo direito, previstas na legislação municipal, em especial nas leis número 13.135 de 2001 e número 13.284 de 2002. Então tá vendo que o fato de existir esse decreto não exclui, tá, a incidência de outras leis que vão, de certa maneira, regulamentar o acesso à informação também. Então esse decreto não exclui a aplicação de outras leis, até porque nem poderia também, né? O decreto ele é um ato infralegal, ele não poderia contrariar a lei, né? Em uma pirâmide de Kelsen aí, de hierarquia das leis, o decreto estaria abaixo, teria um status aí abaixo das leis. Então ele não poderia contrariar a lei, caso contrário ele seria aí um decreto ilegal, um decreto que não poderia, pelo menos naquela parte, não poderia permanecer válido, tá bom? Vamos lá então. Artigo 2º, os órgãos e entidades municipais assegurarão às pessoas naturais e jurídicas. Aí aqui você já tem que abrir o olho, tá bom? Tem que abrir o olho, por quê? Tá vendo que o decreto já fala das pessoas jurídicas, ele cita expressamente aqui as pessoas jurídicas, tá? Então, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, então pessoa física ou jurídica, tem o direito de acesso à informação. Então, é isso que o decreto está dizendo para nós. Vai ser assegurado tanto às pessoas naturais como às pessoas jurídicas o direito de acesso à informação mediante a adoção de procedimentos que sejam objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, a ideia é que tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas tenham o direito de acesso à informação e possam entender aquela informação que está sendo passada, mediante um procedimento que seja célere. Não adianta ser um procedimento muito demorado, até porque existem os prazos, né? E a gente sabe que o prazo máximo de concessão da informação aí, contando com todas as prorrogações, vai ser de 30 dias. Né? Na verdade, a regra é, quais que são os prazos? Se a informação está disponível, concede imediatamente o acesso. Se a informação não está disponível, depende de consulta, etc e tal, aí, meu amigo, aí a gente concede lá o prazo de 20 dias para adotar alguns procedimentos. Se mesmo assim não foi possível dar a informação dentro desses 20 dias, pode ser prorrogado por mais 10. Então, acaba que o prazo máximo aí acaba sendo esses 30 dias. Mas, professor, qual o prazo? Depende do que a questão está trazendo. Pode trazer a regra? Regra imediatamente. Exceção, 20 dias. Exceção da exceção, mais 10. Então, você tem que interpretar o que a questão está falando, tá bom? Mediante, então, procedimentos aí ou mediante a observação de princípios que regem a administração pública. Todos aqueles princípios que nós estudamos dentro do direito administrativo. Tanto os princípios explícitos como os princípios implícitos.
Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, motivação, supremacia do interesse público. Então, todos esses princípios, de certa maneira, vão ter que ser observados aqui quando pertinentes, né? Quando pertinentes, a gente vai observar aqui esses princípios, sem dúvida nenhuma. Só que, além dos princípios da administração pública, a gente tem que observar também no que tange ao acesso à informação, quando uma pessoa jurídica, né, o representante de uma pessoa jurídica ou uma pessoa física for solicitar uma determinada informação, tá? Por exemplo, como que uma pessoa jurídica pode ir lá e ter um pedido de acesso? Por exemplo, meu amigo, imagina que uma pessoa jurídica quer ir lá e quer saber se compensa para ela participar de processos licitatórios com aquele órgão, com a administração pública municipal, e ela pode pedir cópias de editais, pode solicitar os editais, né, justamente para ver se compensa para ela financeiramente, fazer esse estudo de viabilidade. Então, é um exemplo, tá? É um exemplo, um cidadão que pretende identificar se o dinheiro está sendo gasto realmente conforme deveria. É que a gente, é claro, né, dificilmente o cidadão ele tem tempo de ir lá e fazer isso. Afinal de contas, nós temos o poder legislativo para isso, né? O poder legislativo também serve para fazer essas fiscalizações de contas, que o exerce com o auxílio, tá vendo? Não é com atividade exclusiva, mas com o auxílio do Tribunal de Contas Municipal. Por isso que a gente tem que ficar bem esperto, né? Em quem a gente vai votar, quem que a gente vai eleger, porque não é só fazer lei. Tem outras atividades que devem ser desempenhadas, né? Então é importante a gente conhecer o histórico do candidato para ver se ele vai cumprir com todas as atividades dele. Não é ficar dependendo, no nosso caso aqui, só do TCM. Porque a verdade, meu amigo, é que tem pouco servidor, precisaria de muito mais servidores para dar conta de todas as fiscalizações necessárias. Isso não é uma situação só do TCM, né? Se você for comparar aí todo o funcionalismo público, né, praticamente todo ele aí, existe uma grande defasagem de servidores, independente da área que estamos falando, independente do poder até mesmo, executivo. Acho que o legislativo ali é o que normalmente tem ali um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, no desempenho das funções, mas não vou dizer que tem excesso também, né? Mas você pega o judiciário, você pega o executivo, existe uma ausência muito grande de servidores ali. Muita gente fala, mas tem muito servidor no Brasil. Na verdade, é uma visão muito errada. Se você for comparar a população e o território brasileiro com países de primeiro mundo, você vai perceber que, na verdade, os países de primeiro mundo têm um percentual muito maior de servidores do que tem aqui no Brasil. Então, na verdade, a gente tem um território, uma população muito grande, e a gente acaba tendo até poucos servidores para dar conta de tudo isso. Aí é claro que as coisas ficam mais morosas. Uma fiscalização demora mais, um processo demora mais para ter andamento, porque é pouco servidor. E não tem como ele fazer milagre, não é verdade? A gente entende isso também. Tá? A morosidade muitas vezes não é culpa do servidor. Tá? É culpa de todo um sistema, de toda uma política que é adotada, de toda uma gestão que é feita. Tá? Então é isso, meu amigo. Então, deu para compreender aqui o artigo 2º, vamos lá. Você já viu aí, a gente vai ter que observar determinadas diretrizes, vamos ter que observar os princípios aí que regem a administração pública. E o artigo 3º, ele vai trazer aqui algumas diretrizes. Olha só, os procedimentos previstos neste decreto devem ser executados em conformidade com as seguintes diretrizes. A primeira diretriz é o quê? Princípio da publicidade. Olha só, a publicidade vai ser regra geral. O sigilo é que vai ser exceção. Uma informação ela pode ser classificada como sigilosa. Inclusive, você tem os graus de sigilo, não é? Reservada, ultra secreta, secreta. E quais são os prazos? 25 para ultra secreta, 25 anos, 15 anos para a secreta e 5 anos para a informação reservada. Como regra, os prazos de sigilo que estão na lei e que também estão no decreto. Mas, como regra, a informação ela será pública, tá? Com exceções, é claro, quando, por exemplo, a informação ela estiver abarcada sob sigilo, porque assim a lei determina, tá bom? Vamos lá, então, ver a próxima diretriz: divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Praticamente aqui a exteriorização do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, informações que são de interesse público devem ser divulgadas, mesmo que ninguém solicite.
Tá bom? Mesmo que ninguém solicite, por quê? Porque o interesse é público, é o interesse da coletividade. A gente não precisa ficar esperando o cidadão ir lá e pedir informação. A gente já tem que disponibilizar ela justamente para evitar aí retrabalhos. Inciso 3, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então tem que utilizar a internet sim, tem que utilizar o e-mail sim. Isso vai facilitar tanto a vida do contribuinte como a vida do servidor também. Por quê? Se eu disponibilizo a informação só presencialmente, não é esse o caso, mas eu vou te dar um exemplo para elucidar, tá? Não quer dizer que isso acontece diariamente no órgão. Mas imagine o seguinte, imagine que 50 pessoas vão até o órgão todos os dias para pedir informações, né? Informações aqui que são abarcadas pela lei, no caso. Veja, quanto tempo pode demorar cada atendimento? Depende, né? Depende do que está sendo solicitado, depende da expertise ali do servidor que está desempenhando aqueles atendimentos, né? A proatividade, a eficiência dele, enfim. Veja, meu amigo, que se são 50 pessoas por dia, o órgão já tem que ter uma determinada estrutura. Será que uma pessoa vai dar conta de atender tudo isso? Depende, né? Pode ser que não. Agora, se você disponibiliza esses serviços lá através da internet, pode ser que dessas 50, somente 2 vão até o órgão, porque o restante já conseguiu adquirir pela internet, já conseguiu adquirir através do e-mail. Então veja que a gente consegue até uma maior eficiência, uma maior qualidade de vida para o cidadão, né, benefícios para o cidadão, para o contribuinte e para a administração pública também. Então, utilizar os meios aí de tecnologia da informação são importantes, tanto para o poder público quanto para o nosso contribuinte. O fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. A administração pública, meu amigo, ela representa a coletividade. Ela fala em nome de todos. Então ela deve agir de uma maneira a se respaldar na transparência. Ela deve ser transparente. Afinal, ela fala em meu nome, fala em seu nome. E nada mais justo de que nós possamos controlar isso, nós possamos saber se está correto ou não, nós possamos validar. Ser transparente é importante não só no sentido do controle social, como a gente vai falar, mas principalmente de dar a legitimidade para o ato. Porque a gente sabe que nem sempre o servidor vai conseguir fazer aquilo que o contribuinte, que o cidadão está pedindo por N fatores, né? Nem sempre ele pode, porque aquilo às vezes não é abarcado pela lei, aquilo não é permitido, aquilo pode ser ilegal, enfim. Diversos fatores podem contribuir para isso. Então, quando a administração pública age de uma maneira transparente, isso garante até mesmo a legitimidade desse procedimento quando, por exemplo, o servidor ele não pode passar aquela informação, ele não pode adotar aquele procedimento. Então, agir de uma maneira transparente é importante até mesmo para manter aí a reputação do órgão, a reputação do servidor, evitar aí apurações desnecessárias e assim por diante, tá bom? Vamos ver a próxima diretriz, que é a diretriz aí do desenvolvimento do controle social da administração pública. Bom, como eu já introduzi aí o tema com você, a administração pública fala em nome de todos. Nada mais justo que o cidadão ele possa controlar os atos da administração pública, então o controle social, o controle da administração pela própria sociedade, pelo cidadão. Afinal, o poder pertence ao quem? O poder não pertence ao legislativo. O poder pertence ao povo, de acordo com a nossa Constituição Federal. Só que o poder ele é exercido muitas vezes ali pelos nossos representantes, que são eleitos. Então nada mais justo de quem tem o poder, o povo, possa controlar aí esses atos, possa verificar se o ato é legítimo, se o ato é legal, se o ato foi praticado conforme a ética, conforme as leis, conforme a moral. Então, essa é uma diretriz do decreto, que é uma diretriz da lei também, permitir o controle por parte da sociedade, por parte do cidadão, tá bom? Vamos ver o próximo artigo aqui, o artigo 4º. Cabe aos órgãos e entidades municipais, observadas as normas e procedimentos previstos neste decreto, assegurar. Então, está vendo que os órgãos e entidades, tanto a administração direta como indireta, vão ter que assegurar o quê? A gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Ou seja, a informação deve ser tratada de uma maneira transparente. Quem fez? Em que tempo? É atualizada? Não é? Foi alterada? Não foi? Então, tudo isso deve estar disponível.
né, permitindo que o cidadão, a população, tenha acesso àquela informação e isso deve ser divulgado. A gente viu, inclusive, né, informações de interesse público devem ser divulgadas mesmo que ninguém solicite. Além do que, também deve ser assegurada a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Ou seja, a informação deve estar disponível. Não adianta a gente disponibilizar pelo site e o site só ficar fora do ar. Não adianta a informação estar lá e ela não ter garantia de que realmente ela foi produzida por quem ou pelo sistema que deveria produzir aquela informação, que aquela informação foi alterada, que ela não é uma informação verídica, praticamente é uma fake news. Então veja que tem que ser protegida realmente a informação para que ela realmente atinja a finalidade dela. Além do que, a informação que tiver sido classificada como sigilosa, ela tem que ser protegida também, assim como a informação pessoal. Da informação pessoal que diz respeito à pessoa e que não deve ser pública, para preservar a intimidade, para preservar a sua vida privada. Só que tanto a informação sigilosa quanto a informação pessoal também tem que estar disponível, autêntica, íntegra, e tem que ter a restrição de acesso nos casos que ela não for considerada como uma informação pública. Então, a gente tem que proteger ela, mas ao mesmo tempo, ela também tem que estar disponível a quem tenha a prerrogativa de consultar, de fiscalizar, a quem tenha aí o poder legal de ter acesso àquela informação. Um detalhe importante aqui nesse artigo 7º, já caiu em prova da VUNESP, olha só. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Então, como regra, a gente não vai cobrar nada para encontrar e para fornecer a informação para o cidadão, para o contribuinte. Agora, se eu tiver que reproduzir, imprimir um documento, se eu tiver que colocar, sei lá, em um pendrive, um CD, né? Eu ia falar disquete, mas não deve ser nem ser do seu tempo isso, né? Veja, se a gente tiver que reproduzir a informação, tiver que postar ela, a gente sabe que para tudo isso tem um custo. Né? Existe um custo e não é justo que a administração pública suporte esse custo, porque todos nós pagaremos esse custo. Então, como regra, essa reprodução, esse envio da informação, a gente pode cobrar. Entende? Então, veja, envio que eu digo não é fornecimento, são coisas distintas. Fornecimento eu estou dizendo aqui para o meu cidadão. Agora, se eu vou enviar a informação por correspondência, bom, aí já existe um custo, entende? Então, veja que isso pode ser cobrado, tá bom? Isso pode ser cobrado, mas sempre é cobrado. Cuidado com expressões como essa. VUNESP adora fazer questão trazendo expressões como essa de muita generalização. Sempre falo para você aí de casa. Expressões como nunca, jamais, tão somente, nenhuma hipótese, normalmente expressões de muita ampliação, de muita restrição, denotam o erro da questão, tá bom? Então presta atenção nisso. Por quê? É o que o parágrafo único vai dizer pra gente e foi exatamente o que caiu em uma prova da VUNESP. Olha só, está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados, aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, declarado nos termos da Lei Federal 7.115, de 29 de agosto de 83. A questão que, então, quer dizer, se a pessoa for pobre, vamos dizer assim, né, não tiver condições de arcar com o custo da reprodução da informação sem prejudicar o seu próprio sustento, ela faz lá a declaração de pobreza e ela fica isento de arcar com esse custo de reprodução, esse custo de envio, tá bom? A questão que caiu já na VUNESP, se eu não estou enganado, acho que foi para a Polícia Militar, e dizia lá que um estagiário ele estava fazendo um trabalho, se eu não estou enganado, na faculdade, enfim. A questão trazia elementos para dizer que aquela pessoa não tinha condições de pagar, porque eram muitas folhas, deram tipo 10, 15 mil folhas, né, de reprodução, e ele não tinha como arcar com tudo aquilo, ele era um estagiário, a questão falava lá que ele não tinha condições de prover o seu próprio sustento e arcar com aquele valor, e aí você tinha que enxergar que ele estava dentro dessa exceção, na qual ele estaria isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados no que tange ao acesso àquela informação, tá bom? Então tem que ficar bem esperto, tem que ler a questão com atenção e prestar atenção aí aos detalhes. Artigo 8º. Sujeitam-se ao disposto neste decreto os órgãos da administração direta,
quer dizer, administração direta, suas secretarias, coordenadorias, gabinetes, tá? As autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. Então, tanto a administração direta como também a administração indireta se sujeitam ao disposto neste decreto. A divulgação de informações de empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo município que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, submete-se a normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários. Então, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que explore a atividade econômica, que trabalhe visando lucro. Certos tipos de informação não é importante que sejam tornadas públicas, porque isso pode atrapalhar a competitividade. O concorrente vai ficar sabendo o que ele vai fazer. Então, tem certas informações que vão ser protegidas, mesmo que seja uma sociedade de economia mista, mesmo que seja uma empresa pública. Aí a gente vai ter que analisar também essas normas da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que não vai ser o caso de nós entrarmos nesse tema aqui agora e nem na sua prova do TCM, tá? E a gente pode deixar isso para um outro evento. Quer falar sobre isso? Coloca aí nos comentários. A gente, de repente, pode fazer um evento só sobre isso, mas para o TCM São Paulo, por enquanto, vamos parar por aqui, é o que você precisa saber, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 2º. Não se sujeitam ao disposto neste decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pela fiscalização tributária ou por outros órgãos ou entidades municipais no exercício de suas atividades regulares de fiscalização, controle, regulação e supervisão, cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. Então, sei lá, imagina que em uma determinada fiscalização, um fiscal do ISS, um fiscal municipal de tributos, ele vai lá e tem acesso a informações ali que diriam que aquela empresa está com caixa X ou com caixa Y, que está com uma pouca disponibilidade de caixa, que aí, consequentemente, você enxerga que ela não tem um estoque, a empresa concorrente pode enxergar nisso uma oportunidade. Por quê? Porque ela pode ir lá comprar todo o estoque de produto que aquela empresa trabalha para fazer com que aumente o preço e aquela empresa venha se prejudicar pelo fato de estar com caixa baixa e já não ter estoque, entendeu? Então isso, nossa, professor, isso acontece? Cara, pode acontecer, né? Não estou dizendo que isso é regra, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer, porque se aquela empresa fecha, o mercado abre para aquela empresa, né, e ela continua aí com uma clientela maior. Então, isso são situações, são informações que a gente não vai repassar aí para todos, não é verdade? Então veja que são informações que a gente vai deixar ali como um acesso restrito a quem realmente tenha o dever, tem ali o direito de acessar aquela informação. Então, essas informações aí não são todas, né, que a gente vai disponibilizar aqui para que todas as pessoas tenham acesso. Agora, é claro, se aquela instituição ela recebe recursos públicos para desempenhar atividades, aí certas publicidades serão dadas, né? Por exemplo, quanto de recurso foi destinado àquela instituição? É um exemplo, né? Aí a gente vai ter que dizer porque é dinheiro público que está sendo investido ali. Então, certas informações, sim, a gente vai ter que divulgar. Agora a gente tem que avaliar exatamente ali que tipo de informação que nós estamos falando. E é claro que dentro desse caminho, muitas vezes há a negativa de acesso a uma informação, não por dolo, muitas vezes, do funcionário, mas devido a uma interpretação que é dada, devido ali ao que ele entende naquele momento, e para isso que existem os recursos, justamente para que você consiga derrubar aquela decisão de indeferimento de acesso à informação. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, tá bom? Vamos lá. Parágrafo artigo 9º. O acesso à informação disciplinado neste decreto não se aplica. Então, fique esperto. São situações em que a gente não vai aplicar o decreto, tá bom? Então, são situações que o decreto não vai ser aplicado. Grande chance de cair na prova, hein? Olha só, as hipóteses de sigilo previstas na legislação, como sigilo fiscal, como sigilo bancário, sigilo de operações e serviços no mercado de capitais, sigilo comercial, profissional, industrial e segredo de justiça,
Então tá vendo que em algumas situações a gente não vai conceder o acesso à informação. Como os exemplos que eu já te dei. Ah, o sigilo fiscal, quanto foi pago de imposto por aquela instituição, por aquela empresa, a gente não vai liberar. Qual a movimentação bancária dela? Também não, né, meu amigo? Uma coisa é dizer quanto ela recebeu a título de transferências ali do poder público. Agora, o quanto ela arrecadou com atividades particulares que ela desempenha também é um outro estágio, né? Qual a movimentação dela? Não. Aí cabe a outros órgãos, entidades, eventualmente fazer a fiscalização disso, mas isso não vai ser tornado público, compreende? Inciso 2. As informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então imagina que é um projeto de pesquisa, um projeto científico que permitir o acesso pode colocar a sociedade em risco, pode colocar o Estado ali em risco, pode colocar os munícipes em risco, né? Pode colocar o brasileiro como um todo em risco. Sei lá, imagina, eu gosto de dar esse exemplo que eu acho que faz a gente enxergar bem o que a lei quer dizer, tá? Imagina que nós estamos ali tendo um estudo, né? Uma pesquisa para a utilização de urânio para a produção de energia. Urânio pode ser utilizado para a fabricação de bombas. E aí, tornar o acesso público, será que pode ser interessante? Aqui é apenas um exemplo, não quer dizer que não seja permitido, tá? É apenas um exemplo para elucidar. Então, a princípio, claro que demandaria mais estudos, porque não sou um geólogo, um químico para falar isso com a propriedade devida, né? Mas é um exemplo para que você entenda, né? Pode ser que coloque em risco, pode ser que coloque. A gente permitiu o acesso àquela informação e as pessoas aprenderem a fazerem bombas atômicas, por exemplo, seria um grande risco a toda a sociedade. Então, a princípio, poderia, né, em tese, ser abarcado por sigilo. Mas aí, é claro, isso a gente vai ter um estudo aí dos profissionais específicos, sejam químicos, sejam biólogos, seja o que for aí, né? Sejam físicos, no intuito de elucidar qual o risco, qual é aí a utilização que pode ser feita com aquela informação, justamente para que a gente possa decidir, né? O profissional do direito, ele lida muito com outras carreiras, né, meu amigo? E assim é. Por isso que muitas vezes você tem diversas comissões dentro dos órgãos públicos, justamente para que a gente possa ouvir a opinião do outro profissional. A gente tem peritos, porque são pessoas que têm a expertise naquela área, tá certo? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui então para o artigo 10. O artigo 10º diz que é dever dos órgãos e entidades da administração pública municipal promover, independentemente de requerimento, a divulgação na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Então, tá vendo? Se a informação pública eu tenho que disponibilizar independentemente de solicitações e eu tenho que utilizar os meios de comunicação, de tecnologia da informação e comunicação para propiciar o acesso, logo, vamos disponibilizar pela internet. É isso que o artigo 10 está dizendo. E aí a gente vai divulgar no portal da transparência na internet, sem prejuízo de outras divulgações que se façam necessárias, repasses ou transferências de recursos financeiros. Quanto de recurso foi recebido por aquele órgão? O quanto foi aplicado, entende? A execução orçamentária e financeira detalhada, o dinheiro que foi recebido foi gasto aonde? As licitações que foram realizadas e que estão em andamento, com os editais, anexos e resultados, os contratos firmados na íntegra. Então são informações de caráter público, informações que vão ser divulgadas mesmo que ninguém solicite. Os convênios que foram firmados, bem como aí a identificação dos números dos processos para que um cidadão possa promover o controle social, para que possa ser promovido o accountability, a remuneração e subsídio recebidos por ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, incluídos eventuais auxílios, ajudas de custo, os jetons. Jetons são valores recebidos por participação em órgãos de deliberação coletiva e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões de forma individualizada, conforme ato da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, quer dizer, o quanto é pago ali com funcionalismo público, né, de maneira genérica, aí, é o que vai ter que ser divulgado ali na internet, no portal da transparência também. Parágrafo 2º. A divulgação de informações sobre funcionários, empregados e servidores observará a legislação específica que disciplina a matéria. Então, no que tange a informação dos funcionários, empregados e servidores, a gente vai ter que obedecer outras legislações até para não expor
ele a risco, para não prejudicar a sua segurança, para não prejudicar a sua intimidade, a sua vida privada, o seu sigilo fiscal, o seu sigilo bancário e assim por diante. Parágrafo 3º. Em conformidade com o padrão a ser estabelecido pela Secretaria Executiva de Comunicação, a SECOM aí, todos os órgãos e entidades municipais deverão manter em seus respectivos sítios na internet seção específica para a divulgação das seguintes informações. Então, tá vendo? Isso também são informações de caráter público, olha só. A estrutura organizacional, as competências, as leis, a legislação aplicável, os principais cargos e seus ocupantes, o organograma ali do órgão, o endereço e telefone das unidades, horários de atendimento ao público. Então, tudo isso também vai ter que ser divulgado na internet porque são informações de caráter público. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Perguntas e respostas que são mais frequentes da sociedade. Então, tudo isso vai ter que ser disponibilizado na internet. O resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Veja que ele fala resultado, tá? Então, o resultado de inspeções e auditorias, sim. Não quer dizer que toda auditoria, toda inspeção, mesmo que em andamento, vai ser permitido o acesso, porque isso pode até mesmo prejudicar o trabalho. Então, o resultado dela, sim. Então, o andamento é uma coisa, o resultado é outra. Então, toma cuidado com isso. A organizadora pode fazer essa confusão em prova. É o resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas, tá? Além disso, o contato da autoridade de monitoramento, prevista no artigo 75 deste decreto, bem como o telefone e o correio eletrônico do SIC. O SIC é o órgão que vai fazer o atendimento, né, de recebimento de pedidos de informação, protocolos de pedido de informação. Então a gente vai ter que ter um órgão aí, o meio de contato, o e-mail do SIC ali, para que o cidadão possa pedir as informações, possa se comunicar com o poder público. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais. Então, você pode colocar no site um link que está remetendo o nosso usuário para outro site no qual ele vai adquirir informações. Isso é permitido? Sim, o decreto permite que isso aconteça. Bom, meu amigo e minha amiga, eu sei que passou rápido, mas já foi aí um bom tempo aí do nosso evento. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Você viu que não é muito diferente do que a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2527 de 2011, ela determina. Agradeço aí a sua presença, você que ficou aí do outro lado até agora. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Mais uma vez, peço aí para deixar o like, peço aí para deixar os comentários, isso nos ajuda muito. Se você gostou dessa aula e quer ver mais temas, porque tem muita coisa a ser falado ainda dentro desse decreto, como eu disse, deixa o like, coloca aí nos comentários, compartilha, fala para a galera acompanhar essa aula que, havendo aí uma boa audiência, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer mais um bloco aí desse tema para você aí de casa. Vamos monitorar aí, né? O pessoal do Qualis vai monitorar aí os acessos do vídeo e aí, havendo essa demanda, comentários e por aí vai, a gente trabalha com mais blocos desse tema com você aí de casa. É isso. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo, hein? Solta a vinheta!